Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 e 2 e 6 a 10. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas e as 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça a ela. Veio de novo a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta terra. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ao meditar sobre esta palavra, o Senhor me levou a refletir sobre o despertar do Senhor em relação às pequenas coisas, ao início simples, a dependência do Espírito Santo e a promessa do Senhor. Zacarias é despertado. Logo em seguida, ele é levado a contemplar e despertado do sono, ou seja, da sua visão limitada, e vendo o espiritual, o profeta se interessa em saber do que se trata aquilo que lhe foi mostrado. Então, lhe é revelada a palavra do Senhor. Percebam a ordem: despertamento, contemplação, busca e revelação. O que aconteceu com Zacarias, Deus deseja realizar na vida de cada filho seu, de cada um de nós. E é urgente o chamado daquele que está às portas, como descrito na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. E fazer isto, conhecendo o tempo. Já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não de glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e invejas. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Assim como Josué representava a liderança religiosa de Israel, Zorobabel representava a liderança civil. E apesar da fragilidade que ainda envolvia aquela nação pós-exílio, de estar vulnerável a ataques inimigos, a segurança de Jerusalém não seriam seus muros, exércitos, portas ou armas, mas a confiança depositada no Senhor em sua provisão divina. Ao contemplar o candelabro de ouro, Zacarias não compreende o significado de tal visão. O candelabro era um dos objetos do santuário, que ficava no lugar santo. Sua função era de iluminar o ambiente e a luz não podia se apagar. Da mesma forma, Jesus declarou que há uma luz que deve iluminar este mundo, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14, na parte A, e versículo 16. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Israel foi chamada para cumprir a missão de iluminar o mundo, e para isso precisava de combustível sagrado, do azeite, o Espírito Santo e uma fé voltada inteiramente ao Senhor. Nada pode mais ficar da maneira que era. Não existem montanhas que não possam remover se houver essa fé. Quando a nossa vida é firmada sobre a pedra angular, sobre a rocha, que é Cristo, nos é concedida graça sem medida, conforme lemos no texto inicial. Deus
espera que despertemos e aceitemos dar o primeiro passo, e Ele transformará o dia dos humildes começos em uma vida perfeitamente habilitada para toda boa obra. Precisamos pedir incessantemente, clamar que o Senhor nos conceda a porção dobrada do Espírito Santo. Não basta estar esperando as bodas do Cordeiro. Devemos estar apercebidos, preparados para entrar com Ele para as bodas. Quero concluir dizendo que no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Lembre-se, ao iniciar a reconstrução do templo, Zorobabel viu que aquela simplicidade não aguçou o ânimo do povo, pois não mostrava como era o antigo templo construído por Salomão. Mas o Senhor queria era mostrar a presença gloriosa que estava sendo estabelecida e a importância dessa restauração e dessa presença. Pois nenhum começo é grandioso, mas simples. Portanto, não ignore ou menospreze o que o Senhor te ordenou a fazer, ainda que seja simples, ou todos olhem como se fosse uma coisa até desprezível. Se você ouviu, obedeceu e está fazendo o que o Senhor te ordenou, você está no lugar da obediência, e chegará a hora do Senhor revelar a glória dele. Permita ser esse instrumento que o Senhor afiou e afinou para realizar esta obra. Que os seus olhos se mantenham no Senhor e naquilo que Ele disse. Seja constante e não esmoreça diante da construção, edificação, restauração e restabelecimento da glória do Senhor. Continuemos meditando e examinando a palavra de Deus e continue esse relacionamento, conforme descrito no livro de Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. O Espírito Santo nos iluminará para essa missão com poder jamais visto. Creia e viva este poder. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos, ó Senhor, por este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Entregamos estas primeiras horas, entregamos, Pai, estas primícias a Ti e consagramos o nosso dia. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor estabeleça o seu querer e faça conforme a sua vontade. Recebemos, sim, recebemos na proporção daquilo que o Senhor quer nos dar hoje. E assim, Senhor, que esse transbordar reflita e pegue todas as pessoas que estão em nossa volta, a ponto de serem impactadas pela sua grandeza, pela sua glória e pelo seu poder. Que não haja, Senhor querido, nenhum tipo de orgulho, a ponto de acharmos que somos nós capazes sem a sua presença. Porque se não fosse o Senhor, e se não for, ó Pai, o Senhor que estivesse ao nosso lado em todas as batalhas, situações, circunstâncias, nada, Senhor, teria acontecido. Antes, somos gratos a Ti, gratos por esse amor, gratos por essa presença, gratos por essa graça e por essa plenitude. Por isso, continue fazendo, continue realizando o seu querer, continue fazendo esta obra, porque aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E sabemos que estes dias estão próximos. Não sabemos o tempo exato, mas sabemos que tudo está indicando, Senhor, para que breve possamos estar junto contigo e vivendo esta vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, obrigado por esta presença, obrigado por esse amor, obrigado por mais esta oportunidade de fazer com que o seu evangelho seja conhecido, visto através das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Muito obrigado, consagramos todos os nossos sentidos e tudo aquilo que temos e que somos a mais este dia, para que a sua glória se manifeste e o seu querer seja estabelecido. Muito obrigado, assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.